Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Leremos do verso 22 ao verso de número 26. Quero convidar você para nós lermos a uma só voz esse texto. Marcos 14, 22 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor grandioso. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque nesse dia o mundo lembra, apesar de que há muitas pessoas que estão contra a palavra do Senhor, mas ainda celebra a Páscoa. Ó Deus, e nos dá a oportunidade de exaltarmos o Senhor por causa de tudo aquilo que o Senhor fez. E também, ó Deus, de proclamarmos ao próprio Senhor, que é a Páscoa. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Como é que está sendo a sua Páscoa? Ou quem sabe para você, nós estamos no final da noite e a Páscoa já foi. Para as crianças é assim, até ganhar o ovo da Páscoa é aquela expectativa, mas aí ganhou, aí já foi, já passou. Para muitas pessoas, a Páscoa está ligada com circunstâncias. A gente pode dizer assim, olha, a Páscoa eu passo sempre, desde que me conheço por gente, na igreja, com muitas pessoas, eu passo almoçando com a família, eu faço tantas coisas, participo de cantatas, participo do coral da igreja, eu participo de muitas coisas. Ou quem sabe para você, Páscoa é dia de viagem, ainda mais com um feriadão assim, 1, 2, 3, 4 dias de feriado. Não, eu preciso ver os meus parentes, é muito bom quando eu posso estar com os meus parentes. É um tempo, quem sabe, para você, de alegrias, realizações, de novidades, daquilo que você estava esperando, talvez, como a criança que espera o ovo da Páscoa. De repente, Deus colocou algo especial na sua vida. Mas a Páscoa, muitas vezes, ou esta data, que o mundo chama de Páscoa, traz consigo vários tipos de circunstância. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó, por parte de pai, ela veio a falecer, bem pertinho da Páscoa, se não me engano até no final de semana da Páscoa. A Páscoa acaba não caindo sempre no mesmo dia, né? Então ainda fica assim, quem sabe ano que vem não caia bem no dia da Páscoa, mas eu lembro que aquilo por alguns anos trouxe para a família do lado do meu pai, alguma tristeza, uma diferença na maneira de celebrar a Páscoa. Então tem todas essas coisas, e por isso a pergunta, como que está a sua Páscoa? Como que está sendo a sua Páscoa? E como que é a sua Páscoa? Por que eu pergunto a sua? Porque muitas vezes nós estamos numa família grande, e estamos no mesmo momento, às vezes estamos todos na igreja, às vezes estamos todos viajando, às vezes estamos em algum lugar junto com as pessoas que estão junto de nós, mas dentro de nós há sentimentos, há expectativas que estão para acontecer, outras vezes expectativas que aconteceram e foram boas, e outras expectativas que de repente não foram bem essas que nós estávamos esperando. Além disso, nós temos a nossa cultura, que vai moldando e que vai dizendo para as pessoas como é que se passa a Páscoa. E desde que eu me conheço por gente, se você é brasileiro,
eu penso que você tem visto a Páscoa dessa forma. Então a Páscoa, ela vem depois do começo do ano, depois de uma data lá em que tem o Carnaval, e depois 40 dias, a Quaresma, para que você então, para que algumas pessoas então ali estejam ali guardando, se cuidando e tudo mais. E só depois da Quaresma, depois da sexta-feira da Paixão, daquela semana que é marcada no calendário, é que as pessoas, elas dizem, agora é a Páscoa, agora é a Páscoa. E isso, de modo geral, é a Páscoa que a maioria das pessoas conhecem. E eu lembro que essas coisas, elas eram um pouquinho diferentes lá, 40 anos atrás, quando eu era criança. Tinha os ditos nesse tempo da Quaresma, e principalmente na sexta-feira chamada da Paixão. Não dá para fazer isso, senão cresce rabo. Hoje não cresce mais, né? As pessoas fazem o que elas querem. Então veja que mudou, as coisas vão mudando. Mas o que é isso? São crendices, são coisas que são adicionadas à verdadeira Páscoa. E nós vamos aceitando e vamos vivendo dessa forma. Quando nós pensamos numa Páscoa em um domingo por ano, nós estamos olhando para um calendário diferente daquele sentido da verdadeira Páscoa. A Páscoa verdadeira, ela acontece em todo culto. E aí quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, e era preciso que houvesse Páscoa e que celebrasse a Páscoa e que as pessoas participassem de uma daquelas 3 festas, grandes festas, e ela precisava participar da Páscoa também. Nós pensamos que a Páscoa é aquele dia assim que eu não posso deixar de ir à igreja. Algumas pessoas dizem, já sei, o pastor vai falar que a ceia é a Páscoa. E é verdade, a ceia é a Páscoa. E por isso tem pessoas que faltam todos os domingos, mas daí vem naquele dia, porque é a ceia. Quando na verdade a Páscoa é todo culto, porque é em todo o culto, em todo o primeiro dia da semana que nós celebramos a vitória de Cristo e a obra de Cristo. Todas as vezes, mesmo que a pregação não seja, entre aspas, de Páscoa, mesmo que as músicas não sejam de Páscoa, mesmo que a data não seja essa data lá fora, que é a data de Páscoa, em todos os cultos, nós celebramos a verdadeira Páscoa. Porque a verdadeira Páscoa é a libertação de uma vida de pecados, para que a gente possa ser livres para adorar a Deus, e como bem disse aqui o dirigente do louvor, em espírito e em verdade. Como que é a sua Páscoa? Ela acontece só nesse dia? Ou ela acontece durante todo o ano? Ou ela acontece nos mais diversos momentos em que Deus nos chama, nos convoca, porque o culto é uma santa convocação de Deus, para que a gente possa se apresentar diante dEle e adorar a Deus. Esse texto aqui, que nós lemos, é o texto da instituição da ceia. E ele nos ajuda a pensar sobre a nossa Páscoa. Como é que deve ser a nossa Páscoa? Como é que nós podemos viver essa Páscoa? E o que esse texto vai mostrar principalmente? Ele vai mostrar em especial que Jesus é a nossa Páscoa. A pergunta, e eu fiz de propósito, ela está errada. Como é que é a nossa Páscoa? Mas a pergunta precisa ser, o que é a nossa Páscoa? Melhor ainda, quem é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, esse texto vai mostrar para nós, e Jesus intencionalmente institui a ceia na Páscoa, justamente para mostrar que Ele é a própria encarnação da Páscoa. E tudo aquilo que era a Páscoa do Antigo Testamento se concretiza em Jesus, ou há de se concretizar. Por isso nós vemos essa narrativa, a narrativa da instituição da ceia, que hoje é a nossa Páscoa. E que não só curiosamente, mas intencionalmente, e hoje de manhã nós tivemos a aula aqui pelo pastor Ebenezer, mostrando sobre plano do homem, plano de Deus, mas intencionalmente, Jesus, Ele institui a ceia na Páscoa. Ele institui a ceia na Páscoa. Por quê? Em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. O verso 22 diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu
e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Jesus então estava numa refeição. Que refeição é essa? Se você voltar aí atrás, a partir do verso 12, vai ser dito o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Verso 17 e 18. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus. E aí verso 22, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Isso significa que Jesus tem um propósito ao instituir a Páscoa. E ele vai tomar 2 elementos daqueles que estavam ali. Um deles não tão falado no Antigo Testamento, que é o vinho, mas o pão e o vinho são os elementos que Jesus vai tomar, e Jesus então vai instituir a Páscoa, e ele vai revelar-se a si mesmo como o Cordeiro Pascal. Quando nós pensamos na Páscoa, o que é a festa judaica da Páscoa? A festa da Páscoa era a celebração, a festa mais antiga dos judeus, a celebração da libertação do povo da escravidão do Egito. Mais especificamente, a Páscoa aconteceu na última das pragas, quando Deus então disse que mandaria o anjo do Senhor, que traria juízo sobre aquela nação, e nesse juízo morreriam todos os primogênitos, mas para que não morressem os primogênitos das famílias, então aquele povo deveria crer naquilo que Deus havia dito, e Deus disse para eles que matassem um cordeiro, e que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então a Páscoa quer dizer e significa passar por cima. Quando o anjo do Senhor veio trazer juízo sobre a nação do Egito, mas não só sobre a nação do Egito, mas quando Deus veio trazer juízo, então por causa do sangue, por causa do cordeiro, foi que aqueles que creram naquilo que Deus recomendou, então eles foram livres do juízo de Deus. Então nesse contexto, nós vemos a presença do Cordeiro de Deus, e João Batista ainda vai dizer a respeito de Jesus, e nós ouvimos semana passada, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa, portanto, não é só um memorial, não era só para ser celebrada no Antigo Testamento, para que o povo então se lembrasse da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da aliança com Deus, de que eles eram o povo de Deus. Mas a Páscoa era também o prenúncio de uma nova realidade. A Páscoa é uma imagem simbólica e profética do Antigo Testamento que apontava para o Messias, aquele que viria para morrer na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro Pascal, como aquele que definitivamente resolveria o nosso problema diante do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele então toma do pão, e ele usa uma metáfora, partindo esse pão, e ele entrega para os seus discípulos, e ele diz: tomai, isto é o meu corpo. Quando Jesus parte o pão, essa é uma metáfora daquilo que precisaria acontecer com Jesus, para que o nosso pecado então fosse retirado via Ele mesmo, via o Cordeiro Pascal. Então, não seremos nós mais que receberemos o juízo de Deus. Jesus é aquele Cordeiro que substitui a nós, aqueles que creem, quando diante de Deus e diante da justiça de Deus, Ele foi aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas,
E por isso nós temos esperança, por isso nós, crendo em Jesus, nós sabemos que não será no nosso corpo que nós receberemos juízo de Deus. Não será também na nossa alma, na eternidade, separados de Deus e sofrendo o juízo de Deus, que nós sentiremos a pena por causa da justiça de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas foi Jesus que veio, foi Jesus que tomou sobre si, foi Jesus que se entregou. E se Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Eu queria convidar você para abrir comigo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Quero convidar você para nós lermos todos juntos mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler todos juntos? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, mas agora celebremos vida nova, porque Cristo é o nosso Cordeiro, Cristo é o Cordeiro Pascal, aquele que nos livrou da ira de Deus. Cristo também é o nosso sumo sacerdote e mediador da nova aliança. Em primeiro lugar, ele é o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal. Em segundo lugar, ele é o nosso sumo sacerdote e mediador da nova aliança. Volte lá para o texto de Marcos e veja os versos 23 e 24 comigo, por gentileza. Diz assim: a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Na continuidade da instituição da ceia, depois de Jesus ter tomado o pão e ter apontado para o pão, como para ele mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus toma um segundo elemento. Ele toma o cálice, ele toma o vinho, ele dá graças e distribui aos seus discípulos. E todos eles então são convidados a beber desse cálice. E eles então participam desse cálice. E então vem a segunda declaração de Jesus, que é tão importante quanto a primeira. E Jesus vai dizer o seguinte: isso é o meu sangue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é o sangue de um cordeiro qualquer. Isso não é o sangue de uma pombinha para aqueles que eram pobres e que ofereciam aquele sacrifício. Isso não é o sangue do bode para o dia da expiação, que era também sacrificado, ou dos bois bem gordos que eram levados para lá. Mas Jesus diz: esse é o meu sangue, o cordeiro definitivo, aquele para quem todo o ritual da Páscoa e todo o ritual do tabernáculo apontavam, agora está ali, e ele diz assim: olha, é o meu sangue, é o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. E mais uma vez nós precisamos voltar para a Páscoa antiga, porque foi justamente por causa do sangue nas portas é que o juízo de Deus não entrou, e os primogênitos, então, daqueles que creram, em especial, penso eu que na grande maioria, o povo de Deus, os israelitas que passaram o sangue, eles então foram poupados. Isso tudo aponta para a imagem da grande expiação, daquilo que Jesus viria fazer na cruz, derramando o seu sangue. Falando ainda do povo de Deus, depois da Páscoa, Deus conduziria este povo ao Monte Sinai. E ao estarem ali, esse povo diante do Monte Sinai, Deus entregou a Moisés, o mediador agora da lei, o mediador agora entre o povo de Deus e o Deus que está chamando um povo para que pudesse viver com ele. Alguém que diz que Levítico
são as regras de convivência para um povo pecador poder conviver com um Deus santo. Então Moisés é esse mediador, e entre as coisas que Deus entrega para esse povo, está o tabernáculo. E aí Deus vai estabelecer, e eu não sei se você está lendo a Bíblia, já vem o pastor cobrar de novo a leitura anual da Bíblia. Mas se você está lendo, você passou por todos esses textos, e você viu quanto sangue. Quanto sangue. O sangue ia nas beiradas da bacia, o sangue ia nas pontas do altar, o sangue ia em todas as partes, o sangue ia nos próprios sacerdotes para que eles fossem santificados, o sangue era aspergido sobre o povo em determinados momentos, mas em um determinado dia especial, o sangue era levado à tampa da Arca da Aliança. O sangue era derramado então sobre o propiciatório, e a mesma didática que Deus usa, quando Ele usou lá na Páscoa, que é como se Deus viesse, e então o Deus Santo vai trazer justiça por causa da sua santidade, por causa do sangue. Então, Ele vê que a morte já existiu, e o Cordeiro morreu no lugar daqueles que mereciam morrer. Assim também, diante dos sacrifícios, é como se Deus, didaticamente, se Deus estivesse ali na arca, e olhando de dentro da arca para fora, para aquele povo que estava distribuído ao redor do tabernáculo. E então aquele povo estava próximo daquilo que deveria significar a presença viva de Deus. Não apenas significava, mas quando Moisés ia consultar ao Senhor, o Senhor respondia às suas orações. Há muitos momentos em que nós vemos pessoas, sacerdotes, líderes de Deus, indo buscar resposta de Deus e Deus manifestar-se. Porque Jesus, porque Deus queria mostrar que Ele estava presente no meio do povo. Mas quando Ele olhasse de dentro para fora, se não houvesse o sangue ali na tampa do propiciatório, Deus veria apenas os nossos pecados. E o juízo de Deus teria que vir sobre esse povo. Mas Deus amou esse povo de tal maneira, que deu todas aqueles cerimoniais, que deu uma maneira de que o povo então experimentasse graça de Deus em meio ao seu pecado. E quando o sangue era derramado na tampa do propiciatório, então era feita a expiação. Havia um dia especial, lá mais ou menos por outubro, que era o dia da expiação. Quando o pastor Ebenezer falou disso hoje cedo também, quando 2 bodes eram tomados, e um dos bodes, ele vinha e eles colocavam as mãos sobre a cabeça do bode, e era como se fossem transmitidos os pecados para a cabeça desse bode, e esse bode então era enviado para o deserto. A ideia era de que o pecado está sendo colocado longe do povo de Deus, que está sendo levado por esse animal ali que vai sofrer o juízo de Deus, e que quando ele sofresse, então esse povo estaria longe dos pecados. Mas havia outro bode. O outro bode, ele era sacrificado e o seu sangue era derramado. E quando nós olhamos para Jesus, dizendo aqui, então lhes disse: isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue. Isso tudo aponta para Jesus como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Aquele que ofereceu o perfeito sacrifício. Jesus é o sacerdote. Jesus foi aquele que tomou sobre si os nossos pecados. E Jesus foi também aquele que foi sacrificado. O grande dia da expiação apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus continua dizendo aqui em Marcos, que esse sangue, que é o sangue dele, é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Jesus aqui, então, está lembrando da aliança de Deus com o homem. Eu não sei quanto tempo faz que você não faz a classe de catecúmenos, mas se você não entender isso que eu digo, que eu vou falar agora, ficar boiando, eu digo para você, volte e faça. Então havia uma primeira aliança de Deus com o homem,
era o pacto das obras. E no pacto das obras, então, foi dito ao homem que ele não deveria comer de uma das árvores do jardim. E o homem não tinha ainda inclinação ao pecado, e se ele então obedecesse a Deus, e ele fosse perfeito no pacto das obras, ele então estaria com Deus. Esse pacto das obras, quando veio o pacto da graça, e quando o pacto da redenção foi colocado, e eu já vou falar sobre isso, foi colocado em prática, ele não caducou. O pacto das obras ainda é vigente. Ele está funcionando. E aí eu digo para você, que se você quiser viver por esse pacto, você pode tentar. Você pode tentar, talvez é o que muitas pessoas tentam fazer naqueles 40 dias, ali, juntando créditos e méritos, para que aquilo que acontece ali, aquela busca por uma santidade nesses dias, ela se espalhe no restante da vida, e a pessoa, então, pelo pacto das obras, ela possa ser aceita por Deus. Mas nesse pacto das obras, você não pode ter um pecado só. Nenhum pecado. E eu sei que eu já falei isso, mas havia um pastor que falava, ele dava um exemplo assim muito comum e que eu já tinha feito isso. Ele dizia assim, sabe quando a sua mãe está fritando batatinha? E aí bate uma pessoa lá no portão, e ela diz, atenda aqui para mim, mas não coma nenhuma. E aí a mãe vai ao portão, e ela começa a conversar, a atender a pessoa que está lá, e aquela batatinha está ali, na sua frente. E aí esse pastor dizia, olha, pois se você pegou uma batatinha, você já merece o inferno, porque o salário do pecado é a morte. É isso que a Bíblia diz. Pelo pacto das obras, o que nós vamos ter sobre nós é a ira de Deus. Se isso já não fosse difícil, a Bíblia vai revelar que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Que nós herdamos uma herança nada maravilhosa dos nossos pais. Os nossos pais foram expulsos da presença de Deus, e eles são inclinados ao pecado, e nós herdamos. Adão foi o nosso representante, ele nos representou e ganhou para nós essa condição. A condição de estarmos sob juízo de Deus. Como foi lido aqui, somos filhos da ira de Deus. Então as religiões que propõem, olha, venha ser bonzinho, ou então seja bonzinho primeiro para vir para cá, para que você possa, quem sabe, ir para o céu. Eles estão oferecendo para você pacto das obras. E eu digo para você, você pode tentar ir ao céu pelo pacto das obras, mas digo também com certeza, você falhará. Há outro pacto, um pacto que foi feito não entre Deus e o homem, mas o pacto que foi feito entre o pai e o filho. E nesse pacto, então, o pai e o filho, eles combinaram de que o filho, ele faria tudo aquilo que fosse necessário para que nós pudéssemos ser salvos. E nesse sentido, então, nós somos salvos por obras, não pelas nossas, mas pelas obras de Jesus. Em primeiro lugar, pelo nascimento e vida de Jesus. Em segundo lugar, pela sua entrega e a sua morte. Porque Jesus foi aceitável a Deus, através da sua vida que agradou a Deus o tempo todo. Mas o seu sacrifício também foi aceitável a Deus. E além de ser aceito, o seu sacrifício tinha peso e tem peso eterno. E por isso ele pode perdoar muitas pessoas, como diz aqui no versículo, que o sangue dele foi derramado em favor de muitos. Veja que o sangue dele não foi derramado em favor de todos. Então não é todo mundo que pode dizer, Jesus é a nossa Páscoa. Há pessoas por quem Jesus não derramou o seu sangue. E como é que eu sei disso? Eu sei por causa da aliança da graça. A aliança da graça, então, é oferecida com base na aliança, no pacto da redenção. É oferecida para nós salvação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para nós, quando nós percebemos que somos pecadores, que merecemos o juízo de Deus,
mas desejamos buscar a Deus e viver na presença de Deus, nos vemos então perdidos e vemos que por obras nós não podemos nos aproximar de Deus, sem receber de Deus juízo e justa condenação. Então, a Bíblia proclama que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor Sandro leu aqui, leu sobre a graça de Deus. Por causa da graça de Deus, então nos é oferecida a salvação em Cristo Jesus. E Jesus é então o mediador dessa nova aliança. Eu quero convidar você para nós lermos um texto, encerrando esse ponto aqui, Hebreus capítulo 9. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus também é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, dos versos 11 a 15. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Mas Jesus continua em Marcos, estabelecendo a ceia, e no verso 25, então, ele dirá: em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é também o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o mediador da nova aliança, mas Jesus é a nossa nova e viva esperança. Os estudiosos dizem que entre aqueles cálices, e eram pelo menos 4, havia um que era considerado o final da celebração da Páscoa. E quando Jesus, ele participa ali com esses discípulos, ao invés de encerrar essa celebração, ele para e ele não toma esse último que encerra a celebração da Páscoa, e ao não fazer isso, ele diz assim: em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Qual é o ensinamento de Jesus para nós? O ensinamento de Jesus para nós é que a ceia e a Páscoa, através da ceia, é muito maior que a celebração da Páscoa do Novo Testamento. Mas que a Páscoa que nós celebramos hoje, e que a ceia é muito inferior às bodas do Cordeiro, que é quando finalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reunir todos os seus discípulos e beber então o próximo cálice. Por isso então ele diz, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E aí eu ia ler com os irmãos, mas por causa do tempo não lerei, mas em Apocalipse nós vamos poder ler sobre essas bodas do Cordeiro. Nós vamos ver tudo aquilo que vai acontecer na consumação, no futuro. Jesus
Então Ele é o Cordeiro de Deus e que promete coisas para nós. Ele ressurgiu. Por que é que nós podemos crer na volta de Cristo? Por que é que nós podemos crer na vida eterna? Porque Jesus morreu. Porque Jesus permaneceu morto 3 dias. Mas porque Jesus ressuscitou. É porque Ele ressuscitou e vive. É que nós podemos crer nas promessas a respeito da sua vinda. Quando olhamos para a história, nós vemos criação, queda, história da redenção. E no final, olhando para a palavra de Deus, nós vemos a consumação. Quando nós estaremos totalmente livres, quando o pecado então já não estará alcançando aqueles que são os chamados de Deus, aqueles que dizem Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa viva esperança. O Filho de Deus foi morto, crucificado, ressurgiu ao 3º dia. E quando Ele ressurgiu e foi assunto aos céus, isso mostra para nós, Hebreus vai dizer isso, que Jesus, o sumo sacerdote, que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, em nome de todos nós, em nome daqueles que creem no Senhor Jesus. E aí eu quero ler com você 1 de Pedro, caminhando aí para o final. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Jesus é a nossa viva esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7. Convidar você para nós lermos todos juntos. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, cultuem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe esse período até Cristo voltar? Sabe as situações, sabe as circunstâncias boas e maravilhosas, mas sabe também aquelas circunstâncias de sofrimento e de dor. Se Jesus é a nossa viva esperança, nós suportamos isso com fé, porque sabemos que isso redundará em glória, em honra e louvor na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, mesmo que tenham que enfrentar a morte, mesmo que morram, viverão. E que haverá um dia em que a obra estará consumada. E Jesus, que é a nossa esperança, Ele então nos levará para o seio do Pai. E nós então viveremos plenamente com o Senhor Jesus. A pergunta precisa ser respondida. Jesus é a nossa Páscoa. É a Páscoa daqueles que creem. É a Páscoa daqueles que dizem: Jesus é o meu Cordeiro de Deus. É o Cordeiro Pascal, é aquele que me salvou. Jesus é aquele sumo sacerdote e mediador da nova aliança. Ele entregou o perfeito sacrifício. Jesus é aquele que, apesar das circunstâncias, é aquele em quem eu ponho todas as esperanças, porque Ele venceu o último dos inimigos, que é a morte. Ele já venceu. E você não pode sair daqui nessa noite sem responder essa pergunta, não para mim, mas para você mesmo e para aquele que é a Páscoa, que é a encarnação da Páscoa. Jesus é a sua Páscoa?
Ou você ainda não recebeu a Jesus como seu Cordeiro Pascal, como o único que oferece uma aliança em que você será salvo, como aquele que oferece esperança que não falha e que é eterna. Quero convidar você a fechar os seus olhos, ter um tempo de oração, agradecer a Deus pela Páscoa, por esses dias de festa, de alegria, de ver os parentes, mas agradeça principalmente por aquele que é a Páscoa, Jesus. E diga aí no seu coração: Jesus, seja a minha Páscoa, seja o meu Salvador, seja o meu Senhor, seja a minha esperança. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Sua salvação, porque em Cristo todas as coisas são feitas novas, porque recebemos nova vida, porque recebemos perdão dos pecados, porque o Senhor restaura todas as coisas em Cristo, restaura os casamentos, restaura as amizades, restaura os relacionamentos, restaura o nosso coração, restaura o grande desastre que o pecado tem causado na nossa vida, em especial restaura a nossa comunhão com o Senhor. E assim, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor para celebrar a Páscoa. Nesse dia em que o mundo diz é Páscoa, mas também em todo momento em que nós, em qualquer lugar, em espírito e em verdade, nos coloquemos para cultuar o Senhor Deus, porque isso é Páscoa. E que essa Páscoa seja real nas nossas vidas, que a ceia do Senhor não seja rejeitada por causa de pecados, mas que a ceia do Senhor seja, ao mesmo tempo, uma confissão de pecados, para abandonar os pecados, mas a certeza do perdão do Senhor e dos propósitos do Senhor sendo renovados sobre a nossa vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.